Pai, Tua palavra diz, Paulo falando aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Pai, é com essa expectativa que nós te agradecemos nesta manhã, Senhor. É com essa expectativa que nós te agradecemos nessa manhã por aquilo que o Senhor já está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas. Obrigado por este lugar, obrigado pelas pessoas que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui diante de Ti. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo dentro de nós. Obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor já nos ajudou, mas nós cremos que o Senhor tem muito mais, e nós estamos com expectativa daquilo que Tu tem para fazer nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado pela vida das nossas famílias, obrigado pelos nossos líderes, os nossos pastores. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, aqueles que estão aqui hoje, aqueles que não vieram. Senhor, nós te agradecemos por essa família que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida dos nossos pais, nossos casamentos. Obrigado pelos nossos filhos. Pai, nós te agradecemos porque nós já podemos ver pelos olhos da fé os filhos que foram embora voltando. Obrigado, Jesus, porque nós podemos contemplar os que foram embora voltando. E nós já te agradecemos, Senhor. Nós já vamos deixar a roupa preparada e o anel, porque eles estão voltando, Pai. Eles estão voltando e nós te agradecemos por isso. E nós já fazemos festa por isso. Nós já festejamos isso, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos casamentos restaurados. Obrigado pelas alianças renovadas, Senhor. Obrigado, Pai. Nós já fazemos festas e cremos porque nós já vemos os casamentos restaurados, Senhor, voltando. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado por esse país. Obrigado pela nossa cidade, obrigado por esse bairro, Senhor. Senhor, nós agora queremos como igreja interceder em favor daqueles que nos lideram, dos governantes, presidente, todos eles, governadores, prefeito, todos eles, Pai. Aqueles homens que estão nas câmeras, abençoa a vida deles, dê direção a eles, Senhor, eles são nossos líderes. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa direcionar os Teus filhos que estão lá. Pai, que esses homens possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo a fazerem as coisas corretamente. Senhor, abençoa a vida deles. Obrigado pelos Teus filhos que estão lá, Senhor, influenciando. Senhor, levanta eles e não permita com que eles sejam abafados, mas que eles possam realmente ajudar, que eles possam realmente interceder em favor do Teu povo, em favor não só da Tua igreja, mas de todos aqueles que vivem neste lugar, neste país, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos ver o nosso país sendo transformado e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Nós te agradecemos pelos Teus modos, Pai, e nós aceitamos. Obrigado, 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 Senhor, obrigado. O nosso coração se enche de expectativa. Obrigado, Senhor, obrigado. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Obrigado pela cura. Obrigado pela cura. Nós somos curados. Nós somos sarados. O nosso corpo é perfeito porque nós fazemos parte do Teu corpo. Obrigado, Jesus. O Teu Espírito Santo, que é perfeito, habita em nós. Então há perfeição dentro de nós e nós te agradecemos. Porque toda doença vai embora,
toda dor vá embora, toda dor de cabeça saia do nosso meio, toda dor de coluna, todo organismo que esteja desajustado, que o Senhor possa agora operar e ajustar. Obrigado pela cura, obrigado pela tristeza indo embora hoje. Obrigado, Pai, obrigado pela renovação da nossa mente, pela Tua palavra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pelos milagres. Obrigado pelos milagres que nós já estamos vendo e por aqueles que ainda nós vamos ver. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Teu Espírito já começou a mexer no nosso meio e a nos mostrar as coisas que o olho não viu, aquelas que o ouvido não ouviu e a que ainda não tinha subido ao nosso coração, mas o Teu Espírito sabe de todas elas. Obrigado, obrigado. Nós somos gratos ao Senhor neste dia, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Você crê nisso? Que bom. Esse texto de Efésios diz: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Duas informações importantes a respeito desse texto, não é? Primeiro, que ele vai fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quanto que é 1 milhão vezes 0? E 10 milhões vezes 0? Meninos bons de matemáticas. Quanto que é qualquer número, por maior que seja, multiplicado por 0? É 0, não é? Então, Deus está... A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito, e muito mais além, mas daquilo que nós pedimos ou pensamos. Se a minha e a sua expectativa for 0, qual vai ser o resultado? 0. Ah, mas Deus não é poderoso? É, mas Ele depende de quê? Da tua expectativa e da minha também. Porque a Bíblia diz, daquilo que nós pedimos ou pensamos, para que Ele possa fazer muito mais. Então o que você tem feito? Pense, irmão. Se você não está pensando em nada, pense. Pense, peça e já agradeça. Amém? Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer. Uma outra informação importante diz aí, segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse? Sabe que esse poder, eu dei uma olhada ali, enquanto o Gilmar estava aqui ministrando, eu pensei nesse texto, ele veio ao meu coração e eu dei uma olhada no termo, né? Poder é o mesmo termo utilizado lá em Atos 1:8, quando diz, mas recebereis poder do Espírito Santo para ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o mesmo poder. Sabe o que significa esse poder? Dunamis. O que é dunamis? Diga, dinamite. Dinamite serve para quê, irmão? Eu não sei se o Gilmar pensou nisso, mas em algum momento aqui ele falou alguma coisa sobre uma bomba. Para que serve a dinamite mesmo? Para explodir. Então, irmão, você e eu temos um poder dentro de nós explosivo. A Bíblia diz que é com esse poder que nós estamos dotados. E é através dele que Deus vai fazer muito mais. Muito mais. Muito mais. Abundantemente. Além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou até imaginar. Então pense, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Qual é o feriado hoje mesmo? Corpus Christi, né? Eu não sou um grande estudioso a respeito dos feriados. Esse é um feriado que foi instituído pela Igreja Católica, Corpus Christi, mas eu quero entender que ele fala a respeito do corpo de Cristo, não é? Sim ou não? Sim. Muito bom. Então, já que ele fala sobre o corpo de Cristo, vamos falar sobre o corpo de Cristo, amém?
Nós estamos aqui hoje reunidos, é um dia especial, que bênção que você se dispôs a estar aqui, né? Você tem hoje um feriado, um dia que você podia estar descansando e de fato está, né? Acordou um pouco mais tarde, se ontem você acordou às 5, hoje você acordou às 8, olha que bênção. Alguns acordaram às 9, outros 15 para as 10, mas o importante é que cá estamos, não é? Deus é bom. Glória a Deus. Vamos entender um pouco a respeito. Eu queria que você abrisse em 3 textos, por favor. Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Versículos 4 e 5. Diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora, por favor, vá para a primeira carta de Coríntios, capítulo 12. O versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém. Efésios, capítulo 4. Versículo 16 diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Amém? Então nós estamos falando e lemos aqui 3 textos que falam a respeito do corpo. Você não esperou chegar hoje para comemorar o corpo de Cristo, mas pelo contrário, você faz parte do corpo de Cristo, amém? Quem aqui faz parte do corpo de Cristo, diga amém. Amém. Quem ainda não faz, eu disse ainda, você precisa fazer. Se você ainda não faz parte desse corpo, corra para que você faça. Amém? Nós todos aqui que dissemos amém, fazemos parte desse corpo. E quem é o pé? Por favor, levantem as mãos, os pés. Levante a mão, a barriga. Calma, meu irmão, não se empolga, não. Nós fazemos parte do corpo, não é? Alguém poderia dizer assim: ah, mas puxa vida, pé? Normalmente é feio, não é? A Bíblia diz que é formoso. Que corpo é esse, né? Nós entendemos que o corpo de Cristo é a igreja, e nós cremos nisso pela palavra, amém? E a Bíblia diz, eu vou usar aqui o auxílio desse instrumento, você pode ir acompanhando, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é a cabeça, e nós todos somos o corpo. Nenhum de nós está em condição melhor do que o outro. Nenhum de nós poderia dizer: olha, eu sou a boca. Então, na qualidade de boca, eu acabo sendo mais importante do que os dedos. Poderíamos dizer assim? Paulo diz no texto. Poderia o pé dizer às mãos: eu não preciso de você, ou as mãos dizer ao braço:
tampouco preciso de ti? Não. Todos nós precisamos uns dos outros. Eu creio que é muito claro isso. Nós entendemos que fazemos parte de um corpo. Nós, desde que chegamos na igreja, chegamos a esse lugar, ouvimos a palavra e todas as vezes nós fazemos referência ao corpo de Cristo, do qual todos nós fazemos parte. Eu sei que você tem muita consciência disso, mas alguém que é uma cabeça e alguém que tem um corpo, ele precisa ter um motivo para que esse corpo exista. Não é à toa que nós somos o corpo de Cristo. Aliás, se nós imaginássemos que o corpo de Cristo é à toa, você poderia pensar, então para que serve o meu corpo? E eu lhe pergunto, o seu corpo é à toa? Não. O seu corpo serve para alguma coisa, não serve? Para que serve o seu corpo? Em primeiro lugar, para adorar a Deus. Amém? Amém. Em segundo lugar, para trabalhar. Não está, a partir do adorar a Deus, todas as outras coisas não tem uma ordem correta, mas serve para trabalhar, serve para brincar, serve para se relacionar, serve para estarmos aqui em comunhão, serve para vestir roupa bonita, não é? Serve para vestir roupa não tão bonita assim. Mas todos nós precisamos de um corpo para fazer uso dele. E ele tem uma série de funções. E o seu corpo precisa funcionar bem, porque se o seu corpo não estiver funcionando bem, o que acontece? Alguma coisa desajustada, o que acontece? Um exemplo, desinteria. Não é? Desinteria é resultado de quê? Algum desajuste ou algum desarranjo, como nós mesmos falamos. Quem aqui gosta de estar em constante desinteria? Levante a mão e diga, eu. Ninguém, não é? Acontece de vez em quando um desarranjo, comeu alguma coisa que fez mal, exagerou em algo, e aí o desarranjo, o desajuste acontece. Dor de cabeça é normal? Alguém aqui fala, nossa, meu sonho é ficar com dor de cabeça. Quem? O que é dor de cabeça? Um sinal de um desarranjo. Dor de ouvido, garganta inflamada. O que é? Sinais, o que são, né? Sinais de desarranjo. Ninguém gosta de estar desarranjado. Mas existe um motivo. E nós fomos criados, a Bíblia diz, à imagem de Deus. Deus é perfeito? Que bom. Então, a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem de alguém perfeito. Nós somos perfeitos. Há perfeição dentro de nós. E aí você, irmã, pode pensar, mas no meu marido também? Sim. Há perfeição aí dentro, creia. E você, marido, pode pensar, mas na minha esposa tem perfeição? Tenho. Procure o que você acha. Ah, mas eu só consigo ver defeito. É porque você está procurando só defeito. Procure coisa boa que você vai ver que tem. Nossa, mas faz tempo que eu não vejo nada. Faz tempo que você não procura. Procure. Faça um exame no seu cônjuge, por dentro e por fora. Você vai ver que você vai achar uma série de coisas boas. Ah, mas tem muita coisa ruim. Para isso você casou com ele. Para ajudá-lo a ajustar. Olha que benção. Olha que instrumento maravilhoso que você é. Ah, mas eu já estou há 40 anos insistindo. Amém. Continue, não desanime. Mas eu estou há 2 anos, já estou cansado. Não desanime também, porque falta muito para você. Quem está há 40 já andou bem, né? Quem está há 2 vai andar bastante. Mas vai dar certo. Você ajusta ele ajusta você. O Espírito Santo ajusta os dois. Jesus comanda a casa, que é ele que manda, não é você nem ela, amém? Tem um monte de homem querendo mandar, né? No corpo alheio. A Bíblia diz que você, meu irmão, é um ministro na casa, na sua casa. Muito bem, vamos avançar aqui. Corpo de Cristo. Olha só, o que é isso aí? Uma cabeça. Vamos dizer que isso simboliza Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, ou a cabeça, como você quiser. O cabeça da igreja, a cabeça do corpo, como nós quisermos chamar. O fato é que ele é aquele que comanda. Então Jesus veio e deu uma
O que Jesus fez quando ele veio aqui? Além dele ensinar, ele deu algumas ordens, não deu? Ele deu algumas ordens para quem? Para a igreja, para o corpo. Quem faz parte da igreja aqui? Amém. Todos nós. Então, as ordens de Jesus foram para todos nós. Uma ordem, por exemplo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem. Uma outra ordem de Jesus, lá em João 15, dê fruto. Porque se você não der fruto, você vai ser cortado. Mas se você der fruto, olha que bênção, nós vamos podar você para que você dê mais fruto ainda. Então, para que você cresça, né? Essa foi uma ordem de Jesus, cresça, desenvolva o seu caráter. Paulo também falou a mesma coisa, nós precisamos dar fruto. Os frutos que nós precisamos manifestar, ou o fruto é o fruto do Espírito. Então a Bíblia nos fala daquilo que nós precisamos ser como corpo. Mas é fácil ser um corpo ajustado? Sim ou não? Nós lemos aí 3 textos, por exemplo, que falam a respeito de corpo bem ajustado. O corpo precisa andar unido, porque imagine o seu corpo, esse que você usa, sobre o qual está a sua cabeça, se cada parte do seu corpo quisesse ir para uma direção, daria certo? Não. A sua mão se rebelasse e falasse, eu não quero trabalhar hoje. Pode acontecer isso? Não pode. Qualquer parte do corpo que não queira funcionar no nosso corpo é doença. Se ela quiser funcionar por si só, se ela quiser funcionar sem estar ligada à cabeça, é doença. Concorda com isso? A sua cabeça, o seu cérebro, é o que dá comando para todo o funcionamento do seu corpo. E assim com todos nós. Quando você pensa em dirigir, você dirige. Quando você pensa em andar, você anda. Quando você pensa em comer, o teu corpo já faz um monte de movimentos para te ajudar a se alimentar. Apesar de a boca ser a responsável pela entrada dos alimentos, mas existe movimento nas mãos, existe os olhos para ver aquilo que você quer quando você está lá diante daquele self-service, não é? Se não fosse os seus olhos, como é que você ia comer com tanta facilidade assim? E se não fosse a sua mão? E se não fosse o seu pé? Mas quem come não é a boca? Mas existe uma série de outros movimentos que ajudam a boca na ação de comer. E dentro da boca, né? Precisa da língua, precisa de uma série de outras coisas aqui. E se você come uma carne dura, o que precisa? Do dente. E quem não tem dente? Toma sopa. Não pode comer carne muito dura, né? Enfim, tá vendo só um monte de coisa aí que a gente precisa para isso. Mas olha só, vamos ainda ficar no campo da comida, né? Todo mundo gosta, todo mundo come aqui? Que benção. Todo mundo gosta de comer? Que bom. Você come com a mão? Você come só com a mão? Eu sei que você usa a mão, irmão. Você não usa o pé, né? Só quem não tem a mão. Mas você usa o que para comer, além da mão? O que você usa para trazer a comida dentro do seu prato? Um monte de ferramenta, não é? O que você usa para limpar a boca depois que você comeu? Guardanapo. O que você usa para tomar o líquido que você toma ali enquanto está comendo? Então, para comer, você precisa de quê? Ferramentas. Irmãos, nenhum corpo pode fazer nada do que faz sem ferramenta. Aí você fala, não, mas eu faço trabalhos manuais e não uso nenhuma ferramenta. Olha, é difícil. Porque alguém que pinta precisa de ferramenta. Alguém que constrói precisa de ferramenta. Alguém que monta alguma coisa precisa de ferramenta. Alguém que em casa vai trocar alguma coisa precisa de ferramenta. Quantas vezes você já tentou trocar alguma coisa em casa e não tem a ferramenta adequada e deu ruim? Ou foi só eu que passei por isso? Né? Quantas vezes você vai tentar apertar um parafuso usando uma chave maior do que ele e de repente você percebe que o parafuso não se movimentou, mas você conseguiu arredondar todos os cantos ali do sextavado. Por quê? Usou o quê? A ferramenta errada. Então, nós precisamos da ordem, a ordem Jesus já deu.
está escrito. Tudo que nós precisamos como ordem está onde? Na palavra, não é? A palavra é a nossa referência para fazermos aquilo que nós precisamos fazer. O corpo está aqui. O corpo precisa ser bem ajustado. Como é que o corpo pode ser bem ajustado? Através de ferramentas. Essas ferramentas estão aonde? Na palavra. Então vamos falar sobre elas? Muito bom. Nós lemos 3 textos aí que falam exatamente a respeito de 3 grupos de ferramentas. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre essas 3. Nós vamos falar agora sobre esses dons de Efésios, que são dons de governo, são aqueles que está escrito no texto, ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, mestres. Depois nós vamos ouvir algo a respeito dos dons que estão escritos lá em Coríntios, nesse mesmo texto que nós lemos a respeito do corpo. E depois nós vamos falar algo a respeito dos dons que estão em Romanos. Qual é a diferença entre esses 3 tipos, ou essas 3 classes de dons? Esse primeiro aí, e isso ficou muito claro para mim nos últimos dias, aprendendo aqui com o pastor Ricardo, e de repente você que está aqui no Parque América fala, nossa, mas de novo esse assunto, que bênção. Até nós ficarmos bem afiados nele. Mas Deus colocou isso no coração de Samuel para que nós trouxéssemos isso hoje, trouxéssemos esse assunto para quê? Para que os outros irmãos, aqueles que estão em outros endereços também possam ouvir isso que nós estamos aprendendo aqui e tem feito tão bem a nós. Eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo, irmãos. Eu creio que Deus já tem feito muitas coisas ao longo desses 40 e tantos anos, não é? Mas eu creio que Deus tem muito mais ainda. Amém? E ninguém está aqui inventando nada, porque isso está tudo na palavra. Glória a Deus por isso. Então nós vamos nos aprofundar naquilo que a palavra tem a dizer a nós. Amém? Então, dons de governo são aqueles que Deus distribuiu. Ninguém aqui pode falar, eu acordei hoje com uma vontade de ser profeta. Não, quem deu foi Deus. Mas a Bíblia diz daqueles dons lá de Coríntios. E Paulo fala, procure com zelo. Então esse é a igreja que vai atrás. E aí tem aqueles de Romanos, que ele fala, aquele que já nasceu com isso, aprimore-se, faça cada vez melhor. Vamos então avançar no primeiro, distribuídos por Jesus, a igreja busca, e o terceiro está no DNA das pessoas. Abra sua Bíblia então, por favor, Efésios 4, e vamos nos aprofundar um pouquinho nesta primeira parte. Eu vou ler a partir do versículo 9. Ora, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Está falando a respeito de Jesus. E ele mesmo, diga ele mesmo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, em algumas versões diz mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são santos? Nós, a igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga todos, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes e levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E aí o texto que nós já lemos, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A Bíblia diz então que ele mesmo, ele deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres.
Todos serão pastores? Não. Todos serão mestres? Não. Todos serão profetas? Não. Então nós entendemos isso claramente, que há uma divisão. Deus mesmo, Jesus, estabeleceu isso na igreja. Jesus, ele distribuiu isso de maneira a organizar a igreja. Como Jesus poderia fazer algo sobre o qual nem ele conhecia? Eu lhe pergunto, Jesus operou nesses dons? Sim ou não? Sim. Muito bem, olha que interessante, Jesus operou em todos esses dons. Em Hebreus 3:1, nós não vamos ler agora, mas você encontra Jesus operando como apóstolo, em Mateus 13:57 como profeta, em Efésios 2:17 como evangelista, em João 10:11 como pastor e em João 13:13 como mestre. Então Jesus operou nos 5 dons que estão em Efésios, nos 5 dons aí que ele chama de dons, esses dons ministeriais, dons de governo, para quê? Para a igreja local. Jesus falou de algo que ele viveu, ele operou enquanto esteve aqui como homem. Ele profetizou, ele estabeleceu como apóstolo, ele cuidou das vidas e ele ensinou. Então Jesus pôde exercer nessas 5 funções, esses 5 ofícios. Você que gosta de ler, depois você lê esses textos para que você possa compreender e realmente estudar a respeito desse assunto, porque eu sei que vai servir de muito crescimento para você, tá bom? Esse mesmo PowerPoint vai estar disponível depois nas ministrações que estarão no YouTube, e se você precisar também a gente te envia, é só pedir que todos nós podemos te passar esse material, tá bom? Mas anote, tire foto, faça como você quiser. Além de Jesus, quem mais operou em alguns desses dons? Por exemplo, Paulo. E Paulo, aliás, se você prestar atenção, os 3 textos que nós lemos, ou os 3 textos que serão citados como base aqui hoje, Romanos, Coríntios e Efésios, foram escritos por ele mesmo. Paulo recebeu muito de Deus a respeito desse assunto. O próprio Jesus entregou isso a ele, porque ele fala isso na carta de Coríntios, quando ele fala, eu vos ensino aquilo que eu mesmo recebi. Então Paulo sabia muito a respeito disso, e a Bíblia nominalmente fala que Paulo operou em 3 desses. Talvez você possa cutucar aí, achar e falar, não, mas por esse texto dá a entender que Paulo também operou como evangelista e como pastor. Pode até ser que você encontre isso, mas nominalmente Paulo operou nesses 3 ofícios de apóstolo. Primeira carta de Coríntios 1:1 fala sobre isso. Como profeta e como mestre, está lá no capítulo 13 de Atos, versículo 1. Nesses 2 textos, fala que nominalmente Paulo operou nesses ofícios aí. E também nós podemos entender que Paulo, como apóstolo, obviamente que ele acabava, nós vamos ver daqui a pouco que essas pessoas que têm essa função, têm esse ofício, acabam tocando, mesmo que não seja especialista nos 5, mas ele tem uma aproximação maior do que os outros. Amém? Vamos avançar? Qual é a importância disso na igreja? Para que serve? A Bíblia diz que serve para edificar a igreja. Então, Efésios 4:12, que nós lemos, fala que é para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, da igreja. Aí você pode pensar assim, mas para que isso? Para que essas ferramentas? Para que essas coisas? Para que você e eu não sejamos mais imperfeitos, porque a Bíblia diz que é para o aperfeiçoamento. E eu entendo que quando você fica aperfeiçoado, você está cada vez mais distante de quem? Da imperfeição. Amém? Então você e eu precisamos ser aperfeiçoados. Através do quê? Dessas coisas que a Bíblia diz. É óbvio que é pela palavra. E é a palavra que nos traz todas essas ferramentas e coloca à disposição da igreja, para que a igreja cresça. Um outro motivo, né? Para não sermos como meninos. É interessante olhar como os meninos são. Eu não sei se você tem menino na sua casa, mas eu tenho um na minha. E eu também já fui menino, né? Aliás, Paulo fala, antes, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora que eu sou homem, eu tenho que fazer coisa de homem. Como é que menino faz? Menino fala assim, fulano, eu vou na tua casa. Antes de falar com a mãe, por exemplo. Aí quando ele chega em casa, vai falar com a mãe fala, não, você não vai.
O que ele tem que fazer? Obedecer, não vai. Então menino não pode nem responder pelas suas próprias decisões. Aliás, ele nem pode tomar muita decisão sozinho. Menino é assim. Menino marca as coisas com os outros e esquece. Menino tem trabalho para entregar na escola e chega no dia de entregar e fala, esqueci. E é interessante que menino ainda, daqui a pouco você está lá no seu trabalho e recebe uma ligação, isso aconteceu recentemente, e uma senhora lá da escola falou, oi, aqui é a fulana do colégio, o seu menino, vou falar quem é para você. O seu menino tinha que trazer hoje o negócio e ele esqueceu, ele falou para alguém trazer. Falou, olha que benção. Falei, obrigado. Então o menino comete essas coisinhas, não é? Porque é menino. Menino esquece, menino trata mas eu esqueci, mãe. Mas é menino. A Bíblia diz que nós não podemos agir como meninos. Nós temos que agir como crescidos. Então, essas ferramentas, elas vêm para fazer com que nós cresçamos, para fazer com que nós avancemos, para fazer com que nós entendamos o que é responsabilidade, o que é brincadeira. Você percebe que menino não sabe diferenciar o que é brincadeira do que você faz em casa com coisas que pode fazer quando está em público, não é? Menino não entende ainda e por isso que as mães falam, aquilo que se faz em casa vai à praça. Porque menino não entende, né? Por isso que as mães ficam sempre advertindo os pais. Cuidado, não fica fazendo isso com ele, porque ele não vai entender. Na hora que estiver na frente dos outros, ele vai querer fazer também, porque é menino. E há algum erro nisso? Não, menino é assim. E quando eu falo menino, eu estou falando de criança, é óbvio que você entende isso. Não é só menino do gênero masculino, mas seja menino, seja menina, não é? E fazem as coisas ainda sem tanta responsabilidade. Depois o texto de Hebreus diz que é para o crescimento. O texto diz assim, vocês já deveriam ser mestres. O texto está querendo dizer, você já deveria estar ensinando aquilo que você ainda está sendo obrigado a aprender. Paulo falou para os coríntios, olha, eu queria falar muitas coisas para vocês, mas não posso, porque vocês ainda não cresceram, ainda são meninos. Eu poderia estar dando para você feijoada, mas sou obrigado a ficar te dando leite. Leite é comida de quê? Criança. Tem muito adulto tomando leite, obviamente, eu gosto de leite também. Mas você sobrevive só com leite? Não. Leite na sua vida e na minha, ele é só uma bebida porque você gosta, né? É um acompanhamento, mas não é a sua sustância, não é leite. Você precisa de comer coisas mais fortes. Mas criança toma só uma madeira de leite e fica bem. Então, comida de adulto tem que ser melhor do que isso. Tá claro? Então a importância desses dons na igreja é para crescimento, é para avanço, é para sermos aperfeiçoados, melhorados, crescermos. Você quer crescer? Sim. Ou você quer ficar com nanismo? Nanismo pode acontecer no corpo de alguém? Pode. Aquilo é perfeição? Não. Mas a Bíblia diz que é para nós sermos perfeitos, como o corpo de Cristo. Não termos no nosso meio nanismos, né? Pessoas que não crescem. E aí, você acha que é da vontade de Deus como pai, olhar para a mesa onde estão os seus filhos e ver um saudável e um nanico? Um saudável e um raquítico? Que pai gostaria de ver isso? Imagine você que tem 3 filhos. Você gostaria de ter na sua mesa um atlético todo, né, saudável, corre, brinca, faz exercícios, faz ginástica, e outro todo sedentário, magro, não se alimenta bem, anêmico? Quem ficaria feliz como pai? Ninguém, nenhum de nós. Então, Deus quer que todos nós, por isso que Ele diz, até que todos cheguemos. Não é só um, não é um chegar na frente, outro chegar atrás, não, Ele quer que todos cheguemos, amém? Mas, então vamos falar um pouco dessa função, essas funções. Onde estão essas pessoas que vão exercer essas funções, por exemplo, de Efésios? Onde elas estão? Na igreja. Aqui tem a igreja?
Essa aqui é uma parte que representa a igreja? Amém. Sim. Então onde estão os apóstolos? Aqui. Onde estão os profetas? Aqui. Onde estão os pastores? Onde estão os evangelistas? Aonde estão os mestres? Aí você pode dizer assim, não, aqui podemos até ter apóstolo, mas profeta, eu duvido. Duvide não, irmão. Vai saber se não é você. Alguns de nós têm esse chamado dentro de si e têm uma convicção de que tem esse chamado. Acontece que nós, ao longo do tempo, vamos esquecendo dessas coisas, vamos nos desanimando. Em algum momento você tentou manifestar a sua inclinação a esse chamado, comentou com alguém, falou assim, olha, eu não sei, mas eu tenho lido aqui esse texto, eu vejo as pessoas na igreja falando a respeito, eu vejo os pastores, eu vejo lá o evangelista, e me parece, me arde uma coisa no meu coração, e aí você compartilhando com alguém, eu creio que, não sei, estou orando aí, mas talvez eu tenha o chamado de mestre. Aí essa pessoa que você está contando fala, você? Imagina, irmão, você não sabe nem falar. Aí você fica desanimado e fala, é verdade, né? Quem sou eu? Ou senão você chega e fala assim, olha irmãs, irmãos, eu estou, não sei, Deus está colocando uma coisa e eu creio que eu tenho tido sonhos proféticos, eu tenho recebido coisas de Deus quando eu estou orando, e eu creio que Deus está tentando me levantar como profeta. E alguém fala, você? Vá arrumar primeiro a sua casa. Imagina, você profeta. E aí com essas coisas nós vamos desanimando, né? Aquilo que o Gilmar comentou aqui enquanto ministrava, eu creio que pelo Espírito, eu creio que hoje é um dia em que Deus vai despertar dons aqui que talvez estejam enterrados. Eu creio que Deus vai hoje usar esse dia e daqui para frente para despertar na sua vida dons que talvez você tenha esquecido deles. Porque a Bíblia diz que quem te deu isso foi Ele. Obviamente que não são todos aqui profetas, não são todos aqui apóstolos, não são todos aqui pastores, mas eu creio que há pessoas que Deus levantou aqui nesse lugar para exercício desses ofícios. E quais são as características ou as qualificações para que as pessoas possam operar nisso? Alguém infiel pode trabalhar dentro ou estar dentro desses ofícios na igreja? Não. Então depois você leia lá o texto de Timóteo e você vai ver que para operar em alguns desses ofícios, você precisa ter uma característica de fidelidade. Mas eu não consigo ser fiel, nem a um time. Quando eu vejo, já estou gritando gol de outro. Precisa ser fiel. A Bíblia diz que você precisa ser fiel. Tem 2 exemplos aí que eu coloquei de homens que foram fiéis, Moisés e Eliseu. Depois você vai encontrar isso lá nos textos. Nós precisamos dessa característica. Mas eu estou há tanto tempo na igreja, ninguém me vê. Você tem sido fiel? É uma característica. Constante. Essa é uma coisa que a gente vê na igreja, tanta gente inconstante. Tem dia que está voando, né? Tem dia que parece que está surfando assim na crista da onda. Fala, glória a Deus, vamos vir, vamos voltar, vamos para frente, vamos fazer tudo, vamos evangelizar, vamos subir no telhado, vamos gritar. E tem dia que você vai chamar ela para fazer isso e ela fala, irmão, hoje não é hoje não, hoje estou tão desanimado, acordei com o pé esquerdo. Ô irmão, você acorda com os 2 pés todo dia. Pode acordar só com o esquerdo não. Não, hoje eu estou tão mal-humorado, então joga esse mau humor. Nossa, estou tão desanimado. Estou quase igual Elias na caverna. Estou depressivo. Misericórdia. Nós precisamos ser constantes nas nossas atitudes, ações. Obviamente tem dia que você não está tão voando igual aquele outro dia, mas todo dia você parece uma senoide, né? Parece aquela coisa que um dia está em cima, outro dia está embaixo, outro dia está em cima, outro dia está embaixo. As pessoas têm dificuldade de contar com você.
Né? Um dia você está triste, outro dia você está alegre, outro dia você está mal-humorado, outro dia você quer matar um. E eu não estou falando de coisas físicas que geram isso. Se você não está bem fisicamente, obviamente que você não vai estar bem nas outras áreas. Se você, de repente, está nos dias, né, e as mulheres passam por isso, você pode estar mais com seu humor alterado, mas eu não estou falando a respeito disso, eu estou falando de pessoas inconstantes. Pastor, pode contar comigo. Nossa, ó, estou aí para o que der e vier. Domingo que vem ele vai contar com você, você já não está mais para o que der e vier. Como é isso? Inconstância. E a Bíblia diz, sede firmes e constantes, né? Existe uma série de textos aí para que você veja a respeito disso. Precisa saber a palavra para operar nesses dons? Nossa, eu quero profetizar. Amém, irmão. Uma das coisas que você precisa ter para profetizar é a palavra na tua boca e no teu coração. Como é que você vai profetizar sem saber nem a Bíblia? Ah, não, mas a mula profetizou e ela não sabia nenhum versículo decorado. Eu espero que você queira ser um pouco melhor do que a mula foi. Estude a palavra. Estude a palavra. Não, eu tenho chamado para ensinar, para ser mestre. Amém, irmão, glória a Deus. Vamos então falar da Bíblia. Não, ainda vou ler a Bíblia, vou aprender. Então aprenda. Você é obrigado a saber a Bíblia toda? Lógico, nenhum de nós sabe. Mas você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa ler, você precisa se esforçar. Nossa, eu tenho um chamado para pastor. Precisa estudar a palavra, precisa orar, precisa ter intimidade com Deus, precisa avançar, não é? Quer ser profeta? Se você tem esse chamado, e eu creio que você hoje tem que manifestar isso, vai estudar a respeito. Eu tenho chamado para profeta. Você sabe o que o profeta faz? Não, mas eu tenho certeza que eu sou profeta. Você nem sabe o que o profeta faz. Você tem que estudar a respeito do profeta. Vamos lá, vamos correr. É dedicado no que faz. Olha para esses homens aqui, olha para o pastor Rui, vamos pegá-lo como exemplo. Pastor Rui, domingo eu estava vindo para cá, trazer a Nádia na escola dominical, era 15 para as 9. Ela precisa chegar aqui antes das 9. Então, 15, 10 para as 9 eu estava vindo aqui trazê-la. E o nosso caminho que a gente faz é aqui pela rua do pastor Rui. E o pastor Rui já estava ali dentro do seu micro-ônibus, da sua van, pronto, antes das 9, esperando as pessoas da sua casa provavelmente. Depois ele vem, passa aqui no Parque América, pega um monte de gente que está aqui, ali na calçada, e leva lá para a Vila Rubi. E eu estava olhando aquilo e o que eu vejo? Ele não fez aquilo combinado comigo, ó, vou fazer, Rodrigo, você olha, quinta-feira você dá de exemplo. Não, essa é a vida normal dele. Por quê? Ele é o pastor da igreja, ele precisaria ficar pegando os irmãos para dar carona e levar para a igreja? Precisaria ter o cuidado de comprar um carro grande para caber mais gente, para levar daqui para lá, para as pessoas não precisarem ir a pé, de ônibus, de Uber, ou de seja lá o que for? Precisaria ou não? Não. Por que ele faz isso? Porque ele é dedicado no que faz. Percebe? Nós precisamos ter essas características. Tem que combinar com a gente as características que fazem jus ao nosso cargo. Coerente com o que Deus lhe deu. Romanos 13:3 diz assim, 12:3, né? Fala, não queira ser mais do que Deus lhe deu. Não queira ser além daquilo que você é. Então, tem pessoas que não, eu quero fazer tudo, eu quero operar nos 5 dons. Calma, irmão. Calma. Faça aquilo que está ao seu alcance, faça aquilo que Deus lhe deu, bem feito, né? Existe uma conversa que a gente fala em casa, tem gente que quer fazer tudo e não faz nada direito. Então, faz uma coisa. Dedique-se bem em fazer bem aquilo que você está pensando, aquilo que Deus colocou no seu coração. Não queira fazer tudo. Se Deus não te chamou para ser apóstolo, não adianta você querer sair fundando igreja. Talvez não seja a melhor coisa. Consagrado ao ministério, dar a vida, né? Esse texto diz que algumas pessoas davam a vida, eram dedicados ali ao ministério local. Então você precisa realmente ter uma identificação com a tua igreja.
Se você quer operar nesses dons, nesses ofícios aqui na igreja local, tem uma identificação com a tua igreja. Se você em 10 anos já fez parte de 20 igrejas, talvez você não tenha uma identificação com nenhuma delas. Então evite isso. Né? Ah, não, eu não combino com nenhuma igreja, porque nenhuma delas é perfeita. Olha, irmão, eu vou lhe dar uma dica, você que fica mudando de igreja. Se você tem mudado de igreja porque elas não são perfeitas, tome cuidado. O dia que você achar uma perfeita, não fique lá, porque senão você vai estragar ela. Não vá na perfeita, continue nas imperfeitas. Né? Não adianta nós termos essa desculpa, eu não achei, estou procurando porque eu não achei, mas há 20 anos procurando uma igreja perfeita. Desenvolvimento do caráter, né? Esse texto diz que aquele que busca, né, esses dons, ele busca o episcopado, a Bíblia diz, desculpe, cala a boca aí, meu filho. Eita benção. Pus aqui para me dar um tempo. Então, aquele que busca esses ofícios, ele tem que desenvolver o seu caráter. Não pode andar errado, ou tem que evitar. Todos nós erramos, irmãos. Todos nós podemos falhar, todos nós podemos pisar na bola, mas não pode ser uma constância. Todos nós podemos, né, usando um termo que tem muito falado ultimamente, dar uma canelada. Mas você não pode todo dia dar uma canelada, senão você vai quebrar a perna. Todo dia repetir o mesmo erro. Não pode ser isso, não pode ser normal. Eclesiastes 7:1 diz assim, é melhor o bom nome do que a unção. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a unção, com aquilo que Deus faz através da nossa vida, e o nosso nome está sujo porque a gente não paga lá o carnê do guarda-roupa que a gente compra. Você acha que é importante ter o nome ajustadinho? É importante. Não queima etapas, se prepara. A Bíblia diz nesse texto aí de Timóteo que os neófitos não podem ser colocados em cargos na igreja, sabe por quê? Para que não traga problema para ele mesmo. O que é neófito? Pessoa muito nova, pessoa que ainda está despreparada. Então você precisa fazer o que eu? Nos prepararmos. Estarmos preparados. Eu sempre tive algo na minha vida que eu nunca achei certo você puxar o tapete de alguém. E continuo não achando, tenho certeza que você acha isso também. Nós não precisamos puxar o tapete de ninguém, mas uma coisa que nós podemos fazer sempre, estarmos preparados. E eu lhe pergunto, por exemplo, nós comemoramos semana passada, foi isso? 81 anos aqui do nosso pastor. Eu gostaria, domingo passado, eu tenho certeza que você também, que ele vivesse como os homens lá do passado, né? 900 anos. 300 talvez, se ele viver 300 ele já pega a maioria de nós aqui, né? Mas a gente sabe que talvez não seja assim. Você sabe disso ou não? Eu não quero que o pastor Disseu morra. Alguém quer? Ah, que bom. Mas quem não sabe que pode acontecer? Não é? E eu lhe pergunto, onde estão as pessoas preparadas para assumir o lugar dele? Alguém poderia falar assim, mas que ganância. Não. Eu tenho certeza que o pastor Disseu não se sente ameaçado e o seu tapete querendo ser puxado por nenhum dos homens que estão ao lado dele, crescendo. Mas, de fato, esses homens precisam estar se preparando. Por quê? Porque o dia que ele não estiver mais, alguém está apto a substituí-lo. Isso é saudável. Todo mundo precisa disso. E se você acha que não precisa disso para substituir você, sabe o que as empresas fazem hoje? A empresa na qual eu trabalho, o RH tem desenhado todos os substitutos dos gestores, todos. E sem ameaça nenhuma a ninguém. Mas eles sabem que cada gestor tem uma ou duas pessoas preparadas para assumir a sua função, caso ele não esteja mais. Isso é normal. Então você precisa se preparar para estar entrando nessas funções. Eliseu só pôde substituir Elias porque ele se preparou.
ficou 20 anos andando atrás de Elias, aprendendo e se preparando. Provérbios 27:2 fala sobre esse último tópico que eu coloquei. Não faz autopromoção. Olha, irmãos, se tem alguém neste lugar que está próximo de Jesus, aí você fala, eu até uso aquele versículo do irmão Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Eu não faço isso não. Não é você que tem que falar a respeito de ti. Não é você que tem que falar das suas características boas, das tuas vantagens, daquilo que você sabe fazer. São as pessoas e as pessoas estão vendo, eu tenho certeza disso. Amém? E por último, eu queria falar rapidamente aqui sobre... Gilmar, por favor, com os meninos. Olha só, eu queria que através desses pontos aqui que nós vamos colocar, você fala, apóstolo. O apóstolo, ele é uma pessoa que ele normalmente inspira e ele abre espaços para novas conquistas. Semana passada, coincidentemente, né, foi na ceia que nós comemoramos o aniversário do pastor, que é o nosso apóstolo, e a gente chama de pastor por... Eu tenho dificuldade, toda vez quando eu penso em chamar de apóstolo, eu já chamei de pastor, mas eu estou me esforçando para mudar. Mas então o nosso apóstolo, o Samuel colocou aqui uma série de endereços, e eu creio que ele não se sente, a mim toda a glória e toda a honra, não, porque ele tem ciência de que foi pessoas junto com ele e Deus capacitando toda a igreja a conquistar isso. Mas ele foi o homem que Deus escolheu para estar à frente de abrir esses trabalhos. Então, você reconhece isso na vida do teu apóstolo? Sim ou não? Ele lhe inspira? Amém. Você percebe que ele desbrava e tem aberto trabalhos ao longo desses anos? Então, esse é o chamado do apostolado. E aí eu tenho certeza, irmãos, que aqui no nosso meio existem pessoas que também têm uma inclinação a esse chamado. E eu lhe pergunto, você já pensou nisso a respeito da sua vida? Você já pensou nisso a respeito de você? Eu vejo em outras pessoas aqui também características que mostram o chamado de apóstolo. Vejo isso muito forte na vida do pastor Disseu. Vejo isso muito forte na vida do pastor Rui. Mas eu creio que tem outras pessoas também sendo levantadas para isso, amém? Profeta. É uma característica do profeta instigar a igreja a estar atenta ao mover do Espírito Santo. Nós sabemos que no Novo Testamento o profeta não tem a mesma função do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Samuel foi um profeta, por exemplo, e a Bíblia diz que o povo ficava esperando direções de Samuel. Samuel falava, agora nós vamos ungir esse aqui, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer tal coisa. Nós sabemos que hoje nós não dependemos do profeta para ter o direcionamento da nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e de mim. Amém? Nós estamos com o Espírito Santo dentro. Nós somos igreja, o Espírito Santo dentro de nós, é Ele que nos direciona. Mas a Bíblia diz que ainda assim há profetas que Deus tem colocado no nosso meio para dar alguns direcionamentos à igreja, como corpo, não individualmente, fulano, casa com aquela ali, não é isso que eu estou falando, fulano, faça isso, fulano vai para cá, porque Deus está falando para mim, não é essa a função do profeta hoje, mas o profeta ele vai ser usado, sim, para dar direção ao corpo, amém? Para dar direção à igreja, para dar alguns sinais, não é que nós vamos depender do profeta, e aí, profeta, para onde nós vamos agora? Vamos falar sobre o quê? Não é isso. Mas o profeta é uma pessoa que Deus usa para estar sinalizando alguns direcionamentos de Deus. E eu creio, irmãos, que há profetas aqui no nosso meio. Você crê? Amém. Glória a Deus. Evangelista, ele nos lembra, continuamente acerca de um mundo perdido e que precisa do Evangelho. Essa é uma característica que nós podemos ver mais facilmente na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se propõem a fazer essa obra de evangelizar, e eu sei que a ordem é para todos nós, ide e pregar o Evangelho, mas existem alguns específicos que Deus lhes deu uma graça.
Existem alguns que têm uma graça especial para exercer essa função. E eu creio também que aqui neste lugar tem uma série de pessoas que Deus tem levantado ao longo dos anos e preparado como evangelistas para ser homens como Felipe foi. Amém? Que lançam a palavra, têm dom de cura, podem orar pelas pessoas e elas serem curadas, podem manifestar em suas ministrações o poder de Deus pela capacidade que Deus lhes deu. Não é que você é poderoso por si só, mas existem características de Deus em você para o exercício dessa função. Amém? Amém. Pastor, tem pastores aqui? Amém. Que bênção, né? Temos. São pessoas que estão preocupadas, mais preocupadas em cuidar das vidas, em direcionar, em cuidar do povo. E eu creio que Deus tem levantado pastores maravilhosos no nosso meio, né? Alguns já levantados, estabelecidos, outros chegando, e é uma bênção isso. É uma abundância. Graças a Deus pela visão que Ele deu ao nosso líder, que desde sempre Ele tem trabalhado nisso. E por último, o mestre, aquele que está ajudando a igreja a entender, né, aquilo que, as coisas tão difíceis que a Bíblia tem a nos explicar. E você pode pensar assim, não, mas a Bíblia não é difícil não. Olha, irmão, se a própria Bíblia tem texto falando que há coisas aqui difíceis, por que eu e você vamos achar que não tem coisas difíceis? Pedro, falando a respeito de Paulo, falou assim, Paulo escreveu umas coisas que não é fácil de entender não. Tem que ler, é como se ele falasse, tem que ler muito e com muita atenção. Irmãos, você crê que no nosso meio há pessoas que Deus tem chamado e levantado para exercício dessas funções? Você crê nisso só para terceiros ou você crê nisso para a sua vida? Então eu queria que nós ficássemos em pé agora, você vai ficar aí no seu lugar mesmo, e você vai orar a respeito desse assunto, nós vamos orar juntos. Enquanto os irmãos ministram, eu queria que você orasse a respeito da sua vida, a respeito da sua igreja, a respeito de onde você está localmente. E dentro desse assunto, para que Deus nos dê as melhores direções. Talvez o seu pastor, o seu líder, ele sim possa enxergar essas coisas em algumas pessoas e começar a levantar essas pessoas. Mas precisa ter uma convicção dentro do seu coração também. Ore a respeito disso, não despreze o que o Espírito Santo tem falado com você a respeito daquilo que Deus tem lhe chamado, amém? Vamos orar, ore a respeito da sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor, obrigado pela tua palavra. E nós te pedimos neste dia, Senhor, neste dia, pela tua palavra, nós te pedimos, nos dê, Senhor, as melhores direções a respeito disso. Senhor, que o Senhor possa nos instruir, Pai. Levanta no nosso meio as pessoas que estão escondidas, estão com medo, estão inseguros a respeito daquilo que o Senhor tem dado a elas, Pai. Nós te pedimos, Pai, hoje, em nome de Jesus, venha sobre nós, nos ajude a compreender, Senhor, para crescimento da tua igreja, aquilo que nós precisamos exercer como função aqui neste lugar e em tantos outros que o Senhor tem nos levantado, em nome de Jesus.